Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Você que está me ouvindo internacionalmente, seja você de mais idade, talvez você está me ouvindo em casa, no trabalho, na igreja, no hospital ou em qualquer lugar que você esteja ouvindo essa voz e vendo esse belo rosto aqui do Raimundo. A nossa mensagem de hoje é a nossa série de mensagens falando sobre memórias dos memoráveis, das grandes pessoas, seja dos tempos atuais ou dos séculos passados, antes ou depois de Jesus Cristo. Existem sempre memórias dos grandes memoráveis. E uma das grandes memórias que atualmente pode ser contada é aquela mulher que derramou o vaso nos pés de Jesus. Mas não vou contar primeiro a história dela. Nós vamos voltar da semana passada, que não deu também fazer o vídeo falando sobre as memórias do memorável. E essa semana, para unir a semana passada, que eu falei que ia trazer a memória de um homem chamado José. José. Não José do Egito, mas José, aquele que foi o protetor de Jesus Cristo, o cuidador de Jesus Cristo, sabe? E Maria, entende? A cuidadora de Jesus. Diante disso, para o vídeo não ficar muito grande, vamos sem longa demora. Mas lembre sempre disso. Não é o seu dia que vai fazer seu dia perfeito. É você mesmo. Falo isso por experiências próprias. Está escrito nos meus livros, em diversos livros que eu já escrevi, que eu nem sei quais os livros que eu já escrevi, mas eu escrevi. Está lá na internet, eu não sei, entende? Escrevi diversas citações por experiências próprias, sabe? Não teoricamente. Então, lembre disso. Provérbios capítulo 23, verso de número 7. E se você quer saber, porque eu sempre cito essa passagem, de como surgiu essa frase, está em um dos meus livros que eu escrevi. Só estou esperando a editora me entregar o livro. Ou me enviar, não sei o que ela está fazendo. Até hoje não me entregou o livro. Mas então vamos lá. Mas lembre disso. 3 vozes que vão ditar a sua vida, que é um dos livros. Bíblia, Alma e Sociedade. Aquela que você der mais ouvido vai coordenar a sua vida. Diante disso, desse enredo todo, falando aqui com vocês, vamos para a nossa série de mensagem, Memórias dos Memoráveis. E hoje de manhã, eu falei, deu o spoiler da mensagem, que José, sabe, para que ele pudesse ser alguém voluntariamente para a vontade de Deus, diante de todos os homens, diante de tanta vergonha ou frustração que poderia passar, daquilo que ele estava se entrando, diante de tanto perigo que poderia passar, ele, para aceitar aquilo que Deus estava querendo para ele, dele, 2 coisas citei hoje de manhã: distração e atração. São coisas totalmente diferentes, sabe? Para você ter o coração voluntariamente, isso seja no aspecto natural ou espiritual, mas eu estou aqui falando aqui no aspecto espiritual, para que José pudesse ter, sabe, e acolhesse, sabe, Jesus como seu filho, não biológico, mas adotivo, assumisse Maria
como sua esposa, grávida do Espírito Santo, para que ele pudesse enfrentar todas as objeções que poderia vir de terceiro dos seus parentes ou da sociedade nos dias que ele vivia. Ele tinha que ter em mente essas duas coisas: fugir da distração e da atração. E como tanto eu quanto você podemos dominar esses dois aspectos e assim podemos fazer a vontade de Deus boa e perfeita e agradável em nossas vidas. Romanos capítulo 12, verso 2. É através daquilo que eu já falei antes, dominando os complementos da alma. Sabe? Então, os complementos da alma, eu já falei sobre isso, mas eu vou frisar novamente, são 6 áreas das nossas vidas: emocional, sentimental, família, profissional, entende? Social e por último o espiritual. São 6. Então, José, sabe, ele poderia colocar desculpas. E a primeira distração é chamada de desculpa, para que não ter um coração voluntário igual de José. Então, para que eu possa ter um coração voluntário igual José teve, acolheu a vontade de Deus, eu preciso vencer as desculpas. Eu preciso ter em mente que com as desculpas mais elevadas, mais alta é a minha vontade. E a vontade de Deus menos ficará de lado. Ficará de lado. Compreende o que eu estou dizendo? Não sei se eu falei muito rápido aqui. Primeiro ponto é de vencer a distração. Eu falei conhecendo e dominando os complementos da alma, que são 6. E o primeiro, uma estabilidade emocional, para que assim, sabe, você não venha se perder nas distração. E a primeira é desculpa. É isso que eu estava mencionando anteriormente. Então José poderia dar todas as desculpas, mas ele não deu nenhuma desculpa. Ele bateu no peito e vamos, e seja a vontade feita de Deus próprio na vida dele. Então, é importante frisar algo aqui. José foi um homem top das galáxias porque aceitou aquilo que Deus quer sobre a vida dele. A vida dele. Entretanto, todavia, que é um vídeo que eu vou trazer sobre isso, falando sobre as intercessões dos santos, sabe? Que é desnecessário, não tem, digamos, tanto ênfase, não tem tanto poder, quem mais tem poder aqui? Não tem tanto conexão o quanto
o Espírito Santo tem, e o próprio Jesus tem, de interceder por você. José foi um cara top, mas ele não tem poder, ele não tem a velocidade mais rápida que o Espírito Santo. Entende? Então, quando você pensar em José, pense no coração voluntário. Simplesmente. Quando você pensar em José, o pai adotivo de Jesus, pense em um coração voluntário e que ele enfrentou todas as objeções, tanto da sua própria alma, lembre-se, complemento da alma, quanto de terceiro, para que se cumprisse a vontade de Deus. Então, se você está fazendo intercessão a São José, vou falar isso, será uma perda de tempo. É uma perda de tempo. Sabe? Então, como eu disse lá no primeiro vídeo, eu falei sobre a memória da mulher do fluxo de sangue. E nesse momento eu estou usando a memória do São José, como a Igreja Católica usa. Sabe? Então, São José, ele cumpriu o seu propósito. Legal, tópico. Agora, bola pra frente. Você pode também cumprir o seu propósito de vida através do Espírito Santo e do próprio Jesus Cristo e também através dos intermediadores, sabe? Não aqueles disfuncional ou mal intencionados, que eu já expliquei sobre isso, mas aqueles que são enviados por próprio Deus. E você precisa distinguir isso. Se você está levando como outras pessoas fazem. Então, se é para lembrar dos grandes homens, seja padre, seja pastor, seja apóstolo, seja missionário, seja dependente, se é para lembrar esse tipo de pessoas que fizeram algo na terra, faça da maneira correta. Faça da maneira adequada, que realmente fará sentido e que não você estará perdendo tempo. Compreende? Que você não está apenas em uma crença religiosa, mística. Compreende o que eu estou dizendo? Então, lembre disso. Quando você lembrar de São José, lembre-se que ele teve um coração voluntário e ele venceu todas as distrações e atrações que poderia, sabe, ser não lucrativa. Existem atrações que não seria lucrativa. Vem pra cá. Como um homem poderia aceitar uma mulher que estava grávida? Seria uma má reputação para ele, uma atração de má, não de boa. Ele teve que vencer a atração que seria de má, e não de boa, porque Maria estaria grávida e ele não estava casado com ela. Como é que uma mulher estava grávida se ele nem estava casado nos tempos antigos? Não é como de hoje, que a adolescente fica grávida e aí tá tudo bem, a jovem fica grávida, tá tudo bem, e a sociedade aceita. É o país do amor, entre aspas, sabe? Então, lembre-se disso. Como eu lembrar de José, sabe? São José, o coração voluntário, que eu vou fazer uma frase sobre isso. São José, um coração voluntário que venceu distração e atração para cumprir a vontade de Deus boa e perfeita
para que assim pudesse trazer algo extraordinário para essa terra, uma grande bênção, que essa bênção iria de geração por geração, chamado Jesus Cristo. Então que Deus abençoe a sua vida. Abraço!